Estamos iniciando o versículo do dia para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. A paz do Senhor a todos meus irmãos e minhas irmãs. Muitíssimo obrigado por estar conosco diariamente neste momento de leitura, meditação, estudo da palavra e reflexão. A minha recomendação para o dia de hoje sempre eu faço, que tem em mãos o nosso kit de fé. Bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma e sabedoria. Aleluia, glórias a Deus. Hoje, em nosso 312º encontro, Bênção Pura, Só Vitória, trago para o dia de hoje a leitura e meditação no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 15, com a palavra-chave, Abba, Pai. Uau! A palavra diz, porque não recebestes o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. E glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, porque não recebestes o espírito de escravidão, tentar viver de acordo com um sistema de obras e leis só conseguirá colocar a pessoa em escravidão. Para estardes outra vez em temor, esse modo de vida cria um clima perpétuo de temor no coração desse crente. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos. O Espírito Santo nos adotou na família de Deus, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito Santo possibilita ao Filho de Deus clamar Deus de Pai, isto é, feito apenas por causa de Jesus Cristo. Uau! Continuando com o nosso estudo, Paulo usou a adoção para ilustrar o novo relacionamento do cristão com Deus. Na cultura romana, o filho adotado perdia todos os direitos que possuía em relação à família anterior e recebia todos os direitos de filho legítimo de sua nova família. Ele se tornava herdeiro dos bens de seu novo pai. Da mesma forma, quando alguém se torna um cristão, recebe todos os privilégios e responsabilidades de filho na família de Deus. Um dos mais importantes privilégios é ser guiado pelo Espírito Santo, em referência a Gálatas 4, versículos 5 e 6. Possivelmente existam ocasiões em que não sentimos que pertencemos a Deus, mas o Espírito testemunha que somos. Sua presença em nosso interior nos faz lembrar quem somos e nos encoraja com o amor de Deus. Não somos mais escravos atemorizados, ao contrário, somos filhos de Deus. Que privilégio, não é verdade, meu irmão, minha irmã? Como filhos, participamos dos grandes tesouros como Cordeiro de Cristo. Deus já nos deu suas melhores dádivas, de seu Filho, seu perdão e a vida eterna. Ele nos encoraja a pedir qualquer outra coisa que possamos necessitar. Vamos compreender a palavra adoção. No primeiro século, era o meio pelo qual o pai adotivo escolhia um filho para perpetuar o seu nome e herdar a sua herança. Abba, termo familiar em aramaico usado pelos judeus. Cristo usou este termo na sua oração, conforme livro de Marcos 14, versículo 36. É possível que ensinou os discípulos a dirigirem-se a Deus da mesma forma. Referência a Lucas 11, versículo 2. Ainda que não fosse usado pelos judeus no seu culto. Um outro ponto a salutar no dia de hoje, espírito de adoção. Aqueles que são filhos de Deus têm espírito para trabalhar neles o caráter de filhos. Entendei, primeiro, aquele espírito de escravidão a qual a igreja do Antigo Testamento estava submetida por causa das trevas e do terror daquela dispensação. Não estais debaixo daquela dispensação. Não recebestes aquele espírito. Segundo, isso pode ser aquele espírito da escravidão sob o qual muitos dos próprios santos estavam, quando se converteram. Então, o próprio espírito era para os santos como um espírito de escravidão.
Mas, diz o apóstolo, convosco isto acabou. Agora recebeste o espírito de adoção, a natureza de filhos. A alma santificada leva a imagem de Deus como a criança leva a imagem de seu pai, pela qual clamamos Abba, Pai. Aleluia. Aqui, orar é chamado de clamar. As crianças que não sabem falar comunicam seus desejos chorando. Agora o Espírito nos ensina a chegar-nos a Deus, o Pai, em oração, porque ambos Abba e Pai, porque Cristo disse assim em oração. Marcos 14, versículo 36. Abba, Pai, isto denota uma importância afetiva cativante. As criancinhas, quando imploram aos seus pais, não precisam dizer nada além de Pai. Pai, e isto já é retórica suficiente. Isso também indica que a adoção é comum tanto aos judeus como aos gentios. Um outro ponto a destacar no dia de hoje para viverem outra vez atemorizados. As duas alianças, a velha e a nossa, são resumidas neste versículo. Na velha aliança somos feitos servos, escravos de Deus, e a lei nos orienta sobre o que agrada e o que desagrada a nosso Senhor. Um escravo, de fato, deve temer ao seu Senhor, pois o castigo virá com certeza para toda a desobediência. Esta referência sobre o temor encontra-se em Êxodo 20, versículos 18 a 20. Por isso, com a nova aliança, celebrada pela morte de Jesus na cruz, que nos livrou da lei do pecado e da morte, Deus pode finalmente nos incluir em sua família, como todo pai e mãe querem fazer. Deus cultiva um relacionamento de amor e não de medo, pois trata-se de filhos e filhas e não de escravos. Outro ponto do estudo: receber o espírito de adoção. Uma outra contextualização para a nossa vida. Aqui, mais exatamente, é mostrado o principal modo de o Espírito atuar e nos guiar. Ele investe numa realidade nova, numa nova identidade, a nossa entrada na família de Deus, como filhos dele. Tornar-nos filhos é um caminho bem diferente de impor ordens ou cobrar comportamento de um escravo para com o seu senhor. Aqui, Paulo não está mais falando com palavras bem simples aos fracos. Conforme capítulo 6, versículo 19. Havia chegado a hora de explicar como o Espírito age em nosso interior. A santificação pelo Espírito lança fora o medo. E Deus, em seu amor, abre mão do relacionamento Senhor-escravo. Abba, Pai. Aleluia! No lugar do medo, entra o amor do Deus Papai, que nos permite gritar com fervor, como faz uma criança. Pai é! Abba é como uma criança pequena chama seu pai, em hebraico. Observe que, ao nos adotar como filhos, Deus confirma em nosso coração aquela certeza de paz com Deus. Capítulo 5, versículo 1. E de que nenhuma condenação há por causa da morte de Cristo. Essa é a essência da nova aliança pela qual nosso Senhor morreu. E para finalizar a nossa primeira parte do estudo, não é suficiente ter o Espírito. O Espírito deve nos possuir. Só então ele pode compartilhar conosco a vida vitoriosa, abundante, que pode ser nossa em Cristo. Não temos obrigação alguma para com a carne, porque ela só traz problemas à nossa vida. Temos uma obrigação para com o Espírito Santo, pois foi ele que nos convenceu do pecado. Revelou-nos Cristo e concedeu-nos a vida eterna quando confiamos no Senhor. A palavra adoção no Novo Testamento significa ser colocado como um filho adulto. Chegamos à família de Deus por meio do nascimento, mas no momento em que nascemos na família, Deus nos adota também e nos dá a posição de um filho adulto. O bebê não pode andar, falar, tomar decisões ou usufruir da riqueza da família, mas o cristão pode fazer tudo isso no instante em que nasce de novo. E
Este filho do Senhor pela fé pode usufruir sua riqueza espiritual como herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Antes das nossas mensagens finais, humildemente lhe peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, afinal são 8 anos evangelizando. Sim, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomendem, compartilhe ao máximo nas suas redes sociais para que mais vidas sejam alcançadas e transformadas, edificadas. Nos grupos também do WhatsApp, dos seus amigos, da sua família e da comunidade no qual você reside. E eu encerro o versículo do dia com esta reflexão para as nossas vidas. Abba, Pai. O apóstolo Paulo, ao enfocar a revelação completamente diferente que recebemos de Cristo sobre Deus, afirma: recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Contrariamente às religiões organizadas pelos homens, que pregam uma divindade distante, inimiga, meramente castigadora, a religião ensinada por Jesus Cristo apresenta o Senhor como Pai Nosso. O apóstolo Paulo, desenvolvendo o ensino de Jesus, escreve-nos detalhes desafiadores sobre o significado de Jeová nos convidar, querendo ser nosso Pai. Diz ele que, mesmo antes da fundação do mundo, o Senhor já havia decidido adotar como seus filhos algumas criaturas. A única condição, mas condição decisiva, foi a atitude de fé, porque na realidade não é fácil acreditar que um Criador, impensavelmente complexo e poderoso, tem interesse em manter comunhão conosco. Na nossa pequenez, Paulo, entretanto, diz que isto é verdade e que somente pela fé o ser humano pode receber o poder de se tornar filho de Deus. Por isso, mesmo nos piores momentos de nossa vida, meu irmão, minha irmã, lembremos-nos de que não somos adotados, nós temos um Pai. Ah, papai, aleluia, aleluia, aleluia. E, finalizando, com o revolucionário, assim como Jesus orou a Deus, clamando-o, Abba, Pai, nós também podemos falar aberta e francamente com Deus. Abba são as primeiras sílabas faladas por bebês. A palavra Abba foi usada por crianças muito novas para falar íntima, respeitável e abertamente com os seus pais terrestres. O Espírito Santo nos deu esse mesmo privilégio como filhos de Deus. Podemos clamar o Criador do Universo, o grande Deus de Israel, o Pai de todos os povos, o Todo-Poderoso, da eternidade. Abba, incrível! Receba essas palavras em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Obrigado pela sua presença dentro de mim, dentro da minha família, dos meus filhos, parentes queridos, a cada um que neste momento está em comunhão, conectado através desta mensagem. Através do Espírito Santo, todos nós estamos conectados, recebendo a sua presença diariamente. Obrigado por me deixar lhe chamar com tanta familiaridade e coragem, Pai, tanto respeito e dependência, Pai. Obrigado por ser meu Pai Celeste por toda a eternidade, Pai. Não se esqueça da minha família, Pai, dos meus filhos, a cada um que neste momento está clamando, Abba, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. No santo nome de Jesus, tudo que foi semeado em concordância com a sua vontade, e assim oramos para todos sempre, amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Ei, não hesite, deixe o seu comentário, o seu like, a sua inscrição e também lhe faço um encorajamento. Seja membro da nossa família aqui embaixo, dê um clique, vá lá, se inscreva e nos ajude a continuar a evangelizando fora da plataforma e assim ajudar cada vez mais pessoas com depressão e ansiedade. Até o próximo estudo.